Qual é a nossa ideia sobre a família? Ela se forma aqui, quando a gente se encontra, ou aquele olhar, aquele piscado, aí começa, é assim? Ou seus laços são muito mais profundos? Vêm de longe e nos levam a muito longe. Qual é a nossa ideia? O tema desta noite, a família na formação da sociedade. Expositor, o nosso confrade Hugo Torres, com a palavra. Bem, meus irmãos, aqui presentes, e aqueles também que estão um pouco mais distantes, mais presentes, através do esforço do nosso irmão Márcio, que transmite o trabalho desta noite através da Rádio Brasil Espírita, para que assim possa ser proporcionado a multiplicação dos pães. Essa multiplicação dos pães significa o alimento que todos nós, seres aqui na Terra, a humanidade, precisamos para fortalecer o nosso espírito e assim, fortalecidos, ampliar o nosso entendimento sobre a vida, sobre as causas e sobre os valores que nós nos defrontamos na nossa experiência aqui na Terra. Uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima de Nazaré esteja em nossas mentes e em nossos corações, para que assim, unidos no só pensamento, reunidos neste plano físico e extrafísico também, porque contamos com a presença dos nossos irmãos desencarnados aqui neste auditório, para que essa corrente ela seja fortalecida e nós, carentes de entendimento, enfermos ainda da alma, possamos aproveitar esses poucos minutos que Deus nos concede para juntos termos uma reflexão à luz da doutrina espírita. Esta doutrina consoladora que nos proporciona o fortalecimento interior e assim, gradativamente, possamos caminhar na direção da perfeição. Aproveitando o ensejo, lembramos no instante um recado da colaboradora de Allan Kardec, Hernanz Dufour, jovem, que colaborou juntamente com seu pai na formação da doutrina espírita. E ela, em uma de suas comunicações que estão relatadas, escritas, ela nos dá uma orientação seguinte, que ao longo dos anos, o ser humano que teve a oportunidade de receber, de conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo, procuraram fazer interpretações para atender a seus gostos, interesses e paixões. E assim desvirtuaram os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que hoje nós nos defrontamos com a infinidade de instituições
denominadas religiosas, bradando a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós sabemos, e já Jesus nos alertou, que após a sua presença aqui conosco, muitos iriam se pronunciar como profetas. E ele nos alertou que haverão ainda falsos profetas, de forma que nós temos que ter discernimento para entender os ensinamentos divinos contidos no Evangelho, porque as leis de Deus são sábias e prudentes, cabendo a todos nós, ao estudarmos as leis divinas, muito cuidado, para também não enveredarmos para o caminho do equívoco, alimentando ainda as nossas imperfeições. Hernandes Dufour nos diz que o Evangelho é o caminho, a doutrina espírita é a bússola que norteia esse caminho. E a meta que nós temos que alcançar em humanidade é o exercício do amor. O amor ensinado por Jesus, primeiramente e acima de tudo, através do exemplo. Para que nós possamos entender o nosso tema, é preciso que nós nos atenhamos ou conheçamos, desculpe a colocação, os princípios da doutrina espírita. O desconhecimento da doutrina espírita dificulta o entendimento, o esclarecimento e até mesmo o nosso consolo, porque quando nós ficamos na superfície, buscando apenas as palavras, sem entender a essência dessas palavras, nós temos dificuldade para entender principalmente a questão da dor que nós sentimos aqui na Terra. Nós temos dificuldade para entender o porquê de onde nós estamos. Nós temos dificuldade para entender o nosso destino. Então, com base nos ensinamentos de Jesus, que é o coordenador maior da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de abordar todas as questões, podemos assim dizer, com firmeza, todas as questões que envolvem o ser humano. Com certeza nós encontraremos lá a resposta para que possamos entender a causa daquilo que está nos incomodando. Então, falar na família, falar na sociedade, é falar de nós mesmos. Como o Porangaba começou. Qual a origem da família? Vamos fazer uma viagem, independente do conhecimento da doutrina espírita, buscando apenas os conhecimentos da nossa civilização, da história, e aí nós retrocedendo no tempo, nós chegamos à conclusão, e a própria ciência nos informa, que hoje nós somos fruto de uma evolução ocorrida ao longo de milhões de anos. Voltemos a nossa mente para os primeiros habitantes da Terra, os nossos ancestrais, ali na condição de praticamente um ser animal, onde, mesmo dotado de inteligência, ele vivia quase que assemelhado aos demais
animais que ali viviam também. E toda a sua energia era gasta naquela época do homem pré-histórico no sentido de preservação da sua vida e da sua espécie, mas movido pelo instinto. Então, todo o seu pensamento, ele era voltado para atender à sua sobrevivência. E lutava de toda forma, assim como os animais lutavam também para se preservarem, na luta pela sobrevivência. Mas, sendo dotado de razão, ele foi evoluindo. E nessa evolução, ele foi descobrindo tudo que era necessário para melhorar a sua condição de vida. Foi descobrindo como fabricar instrumentos que facilitavam a sua defesa, que facilitavam a busca pela caça, que representava os seus alimentos. Foi descobrindo o fogo, foi descobrindo os objetos nesse exercício mental que iam lhe proporcionando uma vida cada vez mais, digamos assim, confortável diante das adversidades da natureza. Depois, como ele tinha não só na condição humana o sexo masculino, havia as duas espécies, masculino e feminino, assim como também tem os animais. Ele foi desenvolvendo sentimentos, mas antes de desenvolver o sentimento, ele foi se agrupando, primeiro para preservar uma necessidade fisiológica da relação intrínseca ao homem, como também como necessidade que ele descobriu que, estando junto com mais 2, 3, 4 ou 5, ele garantiria melhor a sua sobrevivência. E assim começou os primeiros agrupamentos. E naquelas épocas era lícito o homem ficar com várias mulheres ou vice-versa, porque eles eram movidos basicamente pelo instinto. Ali não havia ainda desenvolvido a questão do sentimento que foi sendo trabalhado ao longo dos tempos. De forma que, com o passar do tempo, evoluindo sempre, no sentido do estudo da ciência, nós chegamos ao que somos hoje. Cada um envergando e possuindo o seu patrimônio intelectual e afetivo. Então hoje estamos aqui nos apresentando no nosso cotidiano, na nossa relação, com um patrimônio construído ao longo do tempo. Daí que nós, nessa viagem, abordamos apenas a questão da evolução do homem em si. Não entramos no campo da sua projeção além da fronteira física. Porque ele começou assim, numa condição rudimentar, para chegar a uma condição melhorada hoje, no século XXI, com conquistas fabulosas na área da ciência e na área da tecnologia. O nosso orbe, assim como Deus jamais vai criar coisas apenas por criar,
Deus é justiça, Deus é sabedoria, Deus é amor, e tudo que Deus faz, faz com um propósito maior. Então, nós já sabemos, inclusive Jesus já nos remete a esse conhecimento, quando ele diz assim para todos nós, e continua dizendo: não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do Pai. Então vejamos o raciocínio. Nós vimos apenas a questão física da evolução, como se estivéssemos estudando a ciência. Saímos da condição de primatas para a condição de humanos, como nos apresentamos. No aspecto físico, no aspecto de conhecimento, no aspecto de conquistas, de construção, na ciência, na tecnologia. E hoje já estamos nos aventurando a buscar conhecimentos além do nosso planeta. De forma que essa observação nos remete a questionamentos. Primeiro, por que Deus criou o homem para viver, digamos, 20, 30, 40, 50, 60 anos? E como é que é feito essa construção de conhecimentos para uma evolução de um planeta, para a evolução da sociedade, das pessoas que habitam o planeta? Logicamente, quando nós fazemos uma abordagem observando só o positivismo da ciência, nós ficamos com dificuldade para entender o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Porque o nosso conhecimento fica limitado. E a nossa fé também fica limitada, porque as igrejas não traz o conhecimento que transponha essa fronteira física. E a doutrina espírita nos traz para uma realidade que transcende a esfera física, trazendo esclarecimento do que nós estamos sentindo, do que nós estamos vivenciando e o que nós podemos vivenciar no futuro. Então, para que nós possamos entender isso, é que nós, de início, em princípio, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, simples na condição de pureza, porque Deus, no seu atributo de perfeição, jamais iria criar criaturas imperfeitas como nós estamos agora aqui nos apresentando, maculados com orgulho, vaidade, tudo isso que nos atrapalha. Deus nos criou puro, com a pureza que só Ele pode produzir. Mas Deus nos deu a inteligência, nos deu a faculdade de fazer as nossas escolhas, é o chamado livre-arbítrio, e nos proporcionou as condições para que nós, através do nosso próprio esforço, fôssemos, não conquistando, mas construindo tudo que é necessário, todas as virtudes, todos os conhecimentos, para alcançarmos o objetivo maior para o qual nos propôs. Porque Deus nos criou para um objetivo maior. Ele nos criou para o sofrimento, Ele nos criou para a aflição, Ele nos criou para a felicidade. Infelizmente, a religião chega, os conhecimentos chegam, mas não chegam de forma clara para a humanidade. Porque os eleitos, eles colocam para si, assim como o avarento, só ele pode deter aquele conhecimento. E a doutrina espírita, por sua vez, não abre a porta do conhecimento.
para que todos possam enxergar com maior clareza todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, principalmente nessa questão que nós estamos vivenciando, família e sociedade. De forma que Ele nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, nos colocou num planeta chamado Terra, uma das moradas que existe no universo, na condição primeira de seres primitivos, e esses seres primitivos, aqueles primatas de onde nós viemos e chegamos até agora, para que ali naquele processo rudimentar, utilizando a nossa inteligência, burilando os nossos sentimentos, fôssemos crescendo. Então passamos por um estágio primitivo, porque a Terra é um planeta de prosperidade, destinado à prosperidade. Então tudo parte do simples para o mais complexo. Nós viemos numa fase mais simples, já passamos a fase do primitivismo. Estamos hoje numa condição de provas e expiações. E aliado a essas experiências, que são sucessivas, existe a solidariedade cósmica. Essa solidariedade cósmica é justamente esse fluxo de espíritos mais adiantados que vêm até nós, trazerem mais conhecimentos na área da ciência, na área de tecnologia, na área do desenvolvimento do sentimento, para que gradativamente nós possamos construir uma sociedade mais ordeira. E nós estamos nós estamos buscando uma sociedade ordeira, de paz. E Deus, na sua infinita bondade, sempre está mandando seus mensageiros até nós, para nos alertarmos, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos. E assim, ampliando esses conhecimentos, nós possamos ir crescendo na direção de Deus, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas bondosas, pessoas solidárias na verdadeira acepção da palavra. De forma que cada um de nós já vivemos várias experiências. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, ali tem apenas novo o formato orgânico, representado pela figura do bebê. Que essa figura, ela enternece a qualquer um de nós. Quem não se enternece ao ver um bebezinho cheirosinho, quem não se enternece? Mesmo aqueles mais duros de coração. E há mais ali, naquele instante, no bebê, não temos um espírito novo. É um espírito que renasceu para construir, para continuar a sua caminhada evolutiva. Para continuar a jornada evolutiva. Desculpa, viu? Isso aí acontece em qualquer um de nós, né? De vez em quando. E dá uma engasgada. Mas isso faz parte, por conta da nossa imperfeição, e a gente vai superando. Então, naquele instante que nasceu o bebê, não nasceu um espírito novo. Ali um espírito que está, muitas das vezes, renovando experiências.
relata Chico Xavier, para que a gente possa ilustrar esse renascer, porque a doutrina espírita nos mostra que na máxima da doutrina espírita, o progresso se dá nascendo, vivendo, morrendo e renascendo e progredindo sempre. É a lei do progresso. Nós somos regidos pela lei do progresso. Chico Xavier, ele relata uma experiência interessante de uma família, aliás, duas famílias. Duas famílias de fazendeiros, dois fazendeiros bem ricos. Um fazendeiro tinha uma filha bonita, jovem, e o fazendeiro tinha também um filho bonito, também jovem. E os dois eram muito amigos. Sendo bons amigos, ele tinha um negócio. E nós ainda temos uma mentalidade que os nossos movimentos têm que ser no sentido, primeiro, de resguardar os bens materiais para garantir o nosso futuro. E aí, eles prometeram que um ia casar com o outro sem consultar os dois. Depois, com calma, na reunião, tal, e fazer com que os dois chegassem juntos. Reunião de família, aquelas festinhas e tal, como acontece conosco. E aí, então, a filha do fazendeiro simpatizou com o filho do capataz, outro jovem bonito. E o capataz da fazenda era um homem íntegro, honesto, trabalhador. E o rapaz também. O único problema do rapaz era que era filho do capataz. Era a dificuldade. O pai da menina, sabendo disso, resolveu tomar as dores, ou seja, dizer, você não vai se relacionar com esse rapaz, porque você vai casar com o fulano. E aí ficou naquele negócio. E a menina, ela era determinada, ela amava o rapaz. E falou para ele que em nenhum momento ia abandonar o rapaz. Então, vai para lá e vem para cá. Chegou-se a tomar uma decisão. Os dois pais, interessados no assunto, resolveram dar um jeito, porque a menina estava mesmo determinada. Estando determinada, e os planos deles de fortalecer aquela união material, eles não iam concretizar, porque já não estavam numa condição de não ter mais filhos, só tinha esses dois herdeiros. De um lado, o menino, do lado, a menina. De forma que a solução encontrada, e que é uma solução que muitos de nós ainda recorremos, que é uma solução drástica, resolveram arrumar um acidente para o filho do capataz. E assim foi feito. Simulou-se o acidente. O rapaz desencarnou no acidente e resolveu, os dois, né, entre aspas, a solução. Afastou. Que é a solução que muitos de nós encontramos aqui na Terra ainda, afastar os nossos adversários. O adversário nos incomoda. Eu não tenho argumento por conta do orgulho que mora dentro de mim. Eu não tenho argumento porque a vaidade não permite, o egoísmo não permite, e aí o argumento é aquele argumento drástico, da violência. Então o rapaz desencarnou. Passou-se um tempo,
bom tempo. E aí eles conseguiram, nas reuniões, foi empurrando, e a menina casou com o filho do outro, e aí reuniu os dois e reuniu a fortuna. A fortuna ficou garantida, porque não tiraram a cerca do meio. Agora era uma fazendão, não era uma fazendinha mais. Então, muito bem. E ela, na relação conjugal com o marido, engravidou. Engravidou, e aí chegou o filho, o neto querido. O avô, que havia tomado as providências drásticas, viu ali o seu herdeiro, e abraçou, e beijou, e a avó, e o outro avô, aquela festa. E aí, quem foi que veio lá? O filho do capataz. Foi expurgado na marra, mas ele tinha um objetivo. Ele veio. Nós somos muito cegos ainda. Como diz Allan Kardec, o orgulho é um negócio sério. O Allan Kardec, ele define orgulho com muita precisão. O orgulho é a catarata que toda a visão do espírito. Nós ficamos cegos com orgulho. Nós materializamos sentimentos e tomamos medidas equivocadas que amanhã vai refletir sobre nós mesmos. Por isso que Jesus diz: a colheita é livre. Ou seja, a semeadura é livre. Semeia livremente e colhe também livremente. É a responsabilidade, nosso livre-arbítrio que Deus nos deu. Nós enganamos uns aos outros. Então, esses jovenzinhos que renasceu, que para eles era um ser novo, orgulho do sangue que saiu lá, sangue do meu sangue. E nós não entendemos ainda, porque somos cegos. Então, nos diz a doutrina espírita, os benfeitores espirituais, que as famílias, elas são formadas por espíritos simpáticos, que têm necessidade de continuar juntos numa construção, na direção do progresso, e também espíritos que precisam resgatar o cumprimento da lei maior de justiça, amor e caridade. E nós ficamos cegos. Nós temos dificuldades de olhar ao longo do nosso círculo que nós criamos, assim como os nossos antepassados fazíamos. Nós temos dentro de nós ainda atavismos construídos naquela época dos primatas. Como é que nós fazíamos naquela época? Nós descobrimos que podíamos conviver com uma mulher, com duas, com três, com quatro, quantas me aprazasse, se tivesse condições. Descobri que eu, homem, eu tinha mais músculo do que a mulher. E assim, observando para ela, eu senti uma fragilidade. E assim podia dominá-la. Muitas das vezes vê revista de quadrinho, o brucutu pegando a mulher pelo cabelo e puxando, porque realmente ela não tinha força, ele era muito mais forte. E a mulher, ela veio com a sensibilidade mais apurada do que, mesmo naquela época, do que o próprio homem. Talvez como um instrumento para abrandar o ser animal, o homem. E até hoje a mulher, ela tem mais sensibilidade. Ela é mais paciente, ela é mais tolerante.
o homem estoura mais o pavio mais fácil, a mulher já demora mais para estourar o pavio, só quando tá, a chaleira ferveu até o topo. Aí estoura. De forma que nós ainda carregamos dentro de nós sentimentos equivocados, construídos desde os nossos antepassados, na construção da convivência humana. E chegamos agora no século XIX e século XX. E hoje nós podemos ver o seguinte: o conceito de família hoje está mudado. Vejamos o conceito tradicional, que é equivocado ainda. Família e sociedade estão uma dentro da outra. Porque a sociedade existe por conta da associação das famílias. Tudo que acontece na sociedade é fruto do que acontece nas famílias. Se temos hoje uma sociedade desorganizada, é porque a família está desorganizada, não está se encontrando. Nós buscamos entendimento na igreja, na casa espírita, onde houver uma instituição de boa, assim, levar uma boa informação, nós estamos procurando. Mas estamos perdidos ainda. Na prática não sabemos vivenciar. Na prática não sabemos vivenciar ainda o ensinamento de Jesus Cristo. Vejamos o seguinte: conceito tradicional de família. Família é um grupo de pessoas ligadas entre si por laços do casamento ou de parentesco. Pai, mãe, filho, seus parentes. Conjunto de ancestrais ou dos descendentes de um indivíduo, linhagem. Esse conceito, se nós formos observar, mergulhar nele, ele está identificado, está ligado ao conceito de casta. O nosso entendimento de família, ele está aliado ao conceito de casta. O que é casta? Grupo social, endógeno e hereditário. Classe de pessoas que se distinguem das demais por privilégios. Nós sabemos que se nós não tivermos uma boa apresentação social, se não carregamos um sobrenome que seja reconhecido, a nossa condição de família fica em dúvida, porque nós somos preconceituosos. Nós carregamos ainda o conceito de casta. Então, se um rapaz, por exemplo, é apanhado na rua fazendo alguma desordem, mas ele está bem vestido e alguém sabe o sobrenome dele, que é um sobrenome conhecido, aí diz: aquele é um rapaz de família. Vamos ajudá-lo para a polícia não levar ele. Mas se ali tiver também um rapaz, não tenha uma vestimenta de marca, o sobrenome não é um sobrenome também de marca, de família tradicional. Ele é filho de uma mãe solteira. Aí o que é que vão dizer? Aquilo não é filho de família. Muitas das vezes ele tem uma condição moral melhor do que o outro abastado. Então nós somos preconceituosos. Nós nos identificamos como cristãos. Nós vamos à missa, nós fazemos promessa para melhorar nossa condição de vida, vamos à casa espírita pedir ajuda aos bons espíritos, mas lá fora, como é que nós nos reportamos aos nossos semelhantes? Com preconceito. Nós não olhamos o outro assim como ele é, sem fazer distinção, como a parábola que Jesus contou, a parábola do bom samaritano. E ali passava o sacerdote, e ali passou o levita,
e ali passou o samaritano. Os dois primeiros conheciam as leis de Deus, mas conhecia intelectualmente. Nós ainda somos adoradores das palavras. O que vai testificar a nossa condição de filhos de Deus, de verdadeiros cristãos, é o nosso comportamento, é a nossa conduta na sociedade. Essa que vai identificar quem somos nós. Não precisa levantar a voz e dizer, eu sou espírita, eu sou católico. Não. O que vai identificar é o meu comportamento, é a minha conduta, é a minha consideração com o semelhante. Então, o primeiro conceito, esse está se acabando, porque não é verdadeiro. Não é verdadeiro? Veja o que nós fazíamos há pouco tempo atrás, no início do século XX, no meio do século XX ainda, talvez até já terminando o XX, ainda, nós fazíamos o seguinte, as famílias, o primeiro filho tem que servir ao exército, mesmo que não tenha vocação. Então ele vai para lá, vai ter dificuldade se ele não tiver vocação. Vai ser um problema para a sociedade, primeiro para a instituição. O segundo filho tem que servir a Deus. Vai lá para o convento. Servir a Deus. Aí não tem vocação. O que é que vai acontecer com esse moço? Vai ter desvio de conduta. Vai viver martirizado, sofrido. Isso vai refletir aonde? Na sociedade. Nas pessoas com quem ele vai conviver. E os demais filhos, eles tinham que tomar as decisões que o patriarca, a matriarca determinasse. As mulheres a mesma coisa. A primeira filha tinha que ir para o convento, servir a Deus. As outras tinham que aprender prendas domésticas. Não podia ter acesso ao conhecimento e à cultura. Então, uma sociedade de reprimidos, pessoas reprimidas, desencarnaram, passou. Nós morremos, retornam, refazem novos planos e chegando aqui novamente podem falhar. Se não tiver o acolhimento, porque já traz ainda dentro na sua mente o ativismo dos erros cometidos. Então, se nós temos esclarecimento, nós temos que esclarecer. Qual é a proposta da doutrina espírita? É a mesma de Jesus. Jesus se referindo aos 10 mandamentos. Primeira coisa que ele diz, não vim destruir a lei. Se referindo aos 10 mandamentos. Vim cumprir a lei de forma diferente. Através do amor. E diz assim, não para que nós possamos fazer proselitismo, isso é muito fácil. Ama teu Deus do fundo do coração, com toda a alma, com todo o sentimento, e ao próximo como a si mesmo. Muitas das vezes não sabemos nem amar nós mesmos, porque nós agimos contra nós através das palavras, através da alimentação, através do vício, e nós passamos a não nos amarmos, a maltratar nós mesmos. E quando nós maltratamos o próximo, estamos nos maltratando. Então, o conceito, primeiro, está sendo acabado. O que é que nós encontramos em seguida? O conceito pós-moderno. Conceito pós-moderno. Este conceito é o que nós estamos vivenciando. Ele afasta-se do modelo convencional ou tradicional da família, constituída pelos laços do matrimônio, para enlaçar uma multiplicidade de conformações familiares. Ou seja, nós anotamos 4
conformações familiares que está sendo vigente hoje por nossa decisão, ou seja, por decisão da sociedade. Não é decisão da justiça, decisão da sociedade, opção nova. Primeira, conformação familiar, famílias reconstruídas. O casamento aquele que vai até quando a morte nos separe, e acabou-se. Então vai se reconstruir uma nova continuidade. Então isso é patente na nossa sociedade. O segundo, os casamentos informais. Tem pessoas que fazem a sua opção. Eu não quero ir para o cartório, não dou valor a isso, ou senão não tenho dinheiro para gastar, porque é caro fazer um casamento. Se junta, tem filhos, constrói um grupo, um agrupamento familiar, se identificam e estão tocando o barco para frente. Isso é o que tem mais aqui hoje na sociedade. O terceiro é da conformação familiar no sentido monoparental, ou seja, um progenitor cuidando da prole, ou porque enviuvou e o pai ou a mãe ficou ali encarregado, está tocando. Então é ele sozinho tocando a família. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E também por conta hoje, talvez não sei, de uma revolução que o feminismo promoveu, as mulheres fazerem a produção independente. Eu não quero, eu vou constituir uma família, mas não quero ter marido. Eu quero ter uma relação para engravidar, vou ter meu filho e quem vai cuidar sou eu. É a família monoparental. Às vezes tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero mais um. E tem mais um relacionamento e vai continuar a sua vida. Não existe isso em grande quantidade. Então as famílias estão dando uma nova conformação na sociedade. Então, e a outra e última, que é hoje que para uns está sendo coisas assim provocante, mas é uma realidade que tem que ser entendida, inclusive na questão da reencarnação, na questão do reaproveitamento da sua vivência com a nova experiência, que são as famílias chamadas, ou seja, oriundas da união homoafetiva. Pessoas do mesmo sexo resolveram se juntar e estão convivendo em forma de família. De forma que... Vou terminar. Um minutinho, vou parar. Tá. Então, a doutrina espírita, ela nos dá condição de clareza para que a gente possa entender essas questões. Porque tal foi a transformação, porque passaram ao longo do tempo, que se faz buscar um novo conceito de família. Porque a família em si, ela não tem como parâmetro hoje o casamento. Eu posso constituir uma família sem ser casado. Eu posso ter um filho sem ser casado. Tem o processo da adoção hoje. Tem o processo também da reprodução assistida. Então nós estamos convivendo com transformações sociais que nós temos que estar preparados. Não estar com a nossa mente presa, com filtro para prejudicar o entendimento do que está acontecendo. Porque, na verdade, o que está ocorrendo hoje conosco equivale a um terremoto. E esse terremoto está acontecendo no íntimo da alma humana, buscando transformações, buscando a liberdade de pensamento, buscando o entendimento e, acima de tudo, a satisfação afetiva, porque nós ainda estamos presos à satisfação material. E a doutrina espírita, ela nos dá
essa condição de fazer essa abordagem quando nós nos defrontarmos com a experiência, porque essa experiência hoje praticamente está sendo vivenciada por muitas famílias e com tendência de aumentar. E que, na verdade, Jesus nos fala que a família é uma organização divina. Não basta só a questão da união entre os dois sexos, é necessário que, além dessa lei natural que nós temos da sexualidade, é necessário que as famílias elas sejam constituídas com base na afetividade verdadeira. Porque o que realmente une uma família é o afeto, é o entendimento, é a tolerância, é a paciência que está sendo esgotada em nossa sociedade. Então, infelizmente, o nosso tempo já passou, nós temos que concluir e refletirmos sobre isso, porque o que nós precisamos, na verdade, para que sejamos felizes, é olhar o outro como ele é, e não como nós queremos que seja. Porque muito do que acontece conosco na nossa vida é essa falta de observação, essa falta de olhar, porque nós nos preocupamos mais em olhar para nós. E Jesus nos alertou quando disse: vedes um argueiro no olho do vizinho, mas não vedes uma trave no teu olho. Então é necessário que nós possamos ampliar esse conhecimento. A doutrina espírita nos favorece a oportunidade para que nós possamos assim entender o porquê da vida, do sofrimento, da dor e, acima de tudo, da necessidade de caminharmos na direção do progresso. Que a paz de Jesus, o amor de Maria Santíssima Nazaré, esteja sempre em nossas mentes e corações. Muita paz.